Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Samara e eu vou falar um pouco sobre as glaucófitas. As glaucófitas, elas são um pequeno grupo de algas unicelulares que vivem em água doce. Elas são pouco conhecidas, mas muito importantes para a evolução. Elas apresentam plastídeos verdes e azulados e possuem clorofila A e ficlobilinas azuis. Elas apresentam 3 gêneros e 14 espécies de água doce. Elas podem viver no plâncton ou como epífitas em outras algas. A sua principal característica é a presença das cianelas, ou seja, são cloroplastos que retêm características de cianobactéria. A origem do seu nome é devido ao glauco, que significa cor verde azulada. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura das glaucófitas. As glaucófitas, elas apresentam um único núcleo, elas são biflageladas, porém seus flagelos são desiguais. E esses flagelos são chamados de mastigonemas e apresentam uma simetria dorsoventral. Oi gente, meu nome é Alexandre, vou falar um pouco sobre as cianelas presentes nas glaucófitas. As cianelas são organelas fotossintéticas que possuem características de cianobactérias. Estruturalmente elas se parecem muito com as cianobactérias e com cloroplastos, que estão presentes nas algas vermelhas. Possuem uma camada de peptidoglicanos de origem procariótica entre duas membranas, algumas com uma capa externa de lipopolissacarídeos, semelhantes à eubactéria gram-negativo. As cianelas possuem reserva de amido, a qual é localizada em grânulos na parte externa do plastídeo e não fixam nitrogênio. Falando sobre DNA, nas cianófitas ele se localiza na região central, já nos cloroplastos ele é encontrado nas regiões periféricas. Os cloroplastos e cianelas possuem algumas similaridades, como o mesmo tamanho, fotossíntese com liberação de O2, ribossomos, DNA procariótico circular e clorofila com pigmento fotossintético primário. Reprodução. A reprodução é feita sexuada e assexuadamente. Entre as algas verdes, pode-se observar todo um processo de reprodução sexuada, que vai desde a isogamia, heterogamia e a oogamia. A reprodução assexuada é feita através de esporos. Muitas apresentam alternância de gerações, que é a metagênese. As cianelas nas glaucófitas têm sua origem na endossimbiose primária, onde um organismo procarioto foi englobado por fagocitose por um organismo eucarioto, sendo esse procarioto uma cianobactéria, que por sua vez evoluiu como um plastídeo, organela na qual se efetua fotossíntese. Origem. Estudos sugerem que podem ser semelhantes ao tipo de alga original que evolui originando as plantas verdes e as algas vermelhas. A parede celular das cianobactérias ainda envolve o plastídio, porém a mesma foi perdida na linhagem que inclui as algas vermelhas e as plantas verdes. As glaucófitas são um pequeno grupo de algas verdes azuladas, que possuem apenas um único núcleo. Acredita-se que sua ancestral cianobactéria possuía clorofila A e B, como também pigmentos vermelhos e azuis que foram modificados, conferindo assim uma cor verde azulada. Grupo este de algas unicelulares eucarióticas, que muitas das vezes podem viver em colônias, sendo flageladas e imóveis. Nos plastídeos, a parede bacteriana desapareceu progressivamente ao longo da evolução, provavelmente porque a cianobactéria se encontrou em um meio osmoticamente estável. Ainda que reduzida, a parede com mureína é, no entanto, ainda observável em torno dos plastídeos. A composição em lipídio das membranas indica que o duplo envoltório do plastídeo corresponde a 2 membranas da cianobactéria original. A membrana interna corresponde à membrana plasmática e a membrana externa à sua membrana lipopolissacarídica. Eu sou a Marilis e hoje eu vou estar explicando um pouco melhor sobre a Glaucocystis. A Glaucocystis é uma alga verde que possui uma ou mais células por colônias. Elas são imóveis e, apesar de conservar flagelos vestigiais muito curtos, possuem uma parede de celulose e plastos alongados azuis esverdeados, com cianelas que se encontram divididas em 2 grupos, um de cada lado do núcleo, e a sua reprodução é assexuada por autoporos.
A gloiochaté é uma espécie de água doce que sua parede celular é não celulósica, sendo que possui 4 células ovoides dentro de uma massa gelatinosa e hemisférica. E cada célula tem 1 ou 2 cabelos longos e delgados, gelatinosos com bases revestidas, chamados de pseudoflagelos gelatinosos. Seu estágio pode ser tanto móvel quanto imóvel, semelhante a outros glucídeos. Acredita-se que as cianelas verdes azuladas sejam endosimbiontes e em um espelho tetraporáceo, e a sua reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Olá, meu nome é Carolina Paranhos e hoje eu vou falar um pouco sobre as cianóforas. Cianófora é uma espécie de glaucófita de água doce. São móveis e não possuem parede celular. As cianóforas paradoxas possuem processos semelhantes aos cloroplastos e possuem processos distintos às cianobactérias. Uma delas é a redução de nitrato e da fotossíntese em suas cianelas. Portanto, é válido ressaltar que as algas têm suma importância para a manutenção da vida. Tem importância gigantesca na economia e em importância ecológica em áreas como saúde e áreas industriais no geral.